Bom dia! Bom dia às nossas lives! Nossa live de terça. Oh, hoje é quinta, né? Tô perdida. Nossa live de quinta-feira hoje. Quinta. Bom dia, meninas! Bom dia, Pati! Gé, Dene, ô delícia! Bom dia! Como é que vocês estão, gente bem linda? Ó, tô voltando a ter voz, vai dar tudo certo. Ruby, coisa boa. Cami, ai, tô com saudade de vocês já, gente. Não dá. A gente tem que se ver mais. Paulinha, olha que delícia, bom dia, gente, bom dia. Sabe que a gente falou, né, lá na imersão que... Bom dia, Cami! Que a gente trabalha bastante todos os nossos... as nossas vontades, a gente trabalha todos os nossos processos e até a gente brincou lá, né? Mas na segunda-feira a gente volta pra vida real. E quando a gente... A tua voz ainda não voltou ao normal, Dani. Bom, nem a minha, né? Eu gritei tanto nessa imersão, eu gritei tanto, que até vou contar um segredo pra vocês. Na última dinâmica, eu falava e nem eu mais escutava. Porque a voz já não saía mais, tava naquele caos. E... Ô, Ruby, tu é demais, vocês são demais. E aí eu tava falando, né, o quanto a gente vai, o quanto a gente se trabalha, o quanto a gente gosta de estar vivendo aquilo. E às vezes na segunda-feira a gente volta pro nosso ambiente e em alguns momentos a gente acaba, com o passar do tempo, esquecendo como é bom a gente estar nesses ambientes, né? Como é bom a gente estar nesses processos, como é bom a gente estar dividindo isso com as pessoas. E uma das formas que eu sempre acho, né, de conseguir manter isso em todo mundo é a gente fazendo essas lives, porque as lives elas vão alimentando a gente tá junto, a gente escuta, a gente enche o nosso tanque de novo, né, com tudo isso que às vezes a gente sabe que precisa para levar isso adiante, né? Então, por isso que a gente vai fazer elas e cada vez mais a gente vai estar junto, porque a gente precisa manter essa energia boa, manter esse processo, porque a prosperidade, a gente, como eu sempre digo, né? A gente vem de um processo escasso, assim, a gente vem de um processo de antepassados e de toda essa, né, de tudo isso que a gente tem. Então a tendência é a gente fugir um pouco dessa prosperidade. Por isso que a gente tem que estar junto. Ruby, valeu todo o esforço que tu fez, valeu mesmo, foi muito bom te ver lá, foi muito. Ju, Tarsi, gente, que coisa boa. Então hoje a gente vai trabalhar, eu quero combinar com vocês que os próximos 5 dias a gente vai trabalhar sobre 5 sentimentos, tá? Vamos lá, a gente vem trabalhando todas essas lives, a gente vem trabalhando, Anabel, a gente vem trabalhando sobre mentalidade próspera durante todas essas lives, né? Quanto tempo já? Um tempão. E aí eu sempre falo que a mentalidade próspera, lembrem, ela é um guarda-chuva. E embaixo desse guarda-chuva, dentro desse guarda-chuva, existem vários pilares. E são esses pilares que a gente precisa alimentar para que esse guarda-chuva se mantenha aberto. Porque se eu não alimento esses pilares que mantêm esse guarda-chuva aberto, eu não consigo usar esse guarda-chuva, ele não consegue me cobrir, eu não consigo estar com ele no processo. Então eu preciso alimentar. E dentro disso existem 5 sentimentos que são sentimentos normais, são sentimentos que eles são extremamente viáveis, porque eles são fisiológicos. O problema é que muitas vezes, o que a gente faz? A gente pega esse sentimento, deixa ele seguir o baile para nossa vida, deixa ele tomar conta dos nossos processos, e ele tomando conta dos nossos processos, a gente, de novo, foge dessa prosperidade. O problema
é que esses sentimentos são sentimentos normais do nosso dia a dia. Então a gente vai trabalhar, cada dia a gente vai trabalhar um deles. Por quê? Porque cada dia que a gente consegue entender, consegue lapidar, consegue refinar o que esse sentimento está querendo me dizer, eu consigo não fugir da minha prosperidade. Consegui explicar? Conseguiram me entender? A prosperidade está aqui como um guarda-chuva, tem vários pilares aqui dentro que a gente vem trabalhando todo o tempo nas lives. E agora eu quero trabalhar os 5 sentimentos, que são sentimentos naturais, normais e fisiológicos, só que são sentimentos que fazem esse guarda-chuva fechar, quando eles tomam conta da nossa vida. E hoje a gente vai trabalhar a insegurança. A insegurança. E eu já vi que o meu amigo Fábio entrou na live, então, melhor cara para trabalhar a insegurança, né? Na fala, no posicionamento, tá aqui. Carolzinha, bom dia. Então, gente, o que a gente vai trabalhar sobre a insegurança? Eu quero que a gente entenda juntos aqui o que insegurança pode fazer na vida da gente, tá? A insegurança, gente, ela é a sensação, o sentimento de insegurança, ele é um sentimento natural do nosso processo físico, do nosso processo fisiológico, ele é natural. Por que ele é natural? Porque o nosso sentimento de insegurança, ele é um sentimento de proteção. A criança, quando nasce lá, né, fisiologicamente, ela tem um sentimento de amor incondicional com a mãe e um sentimento de segurança com o pai. Mel, eu não conheci meu pai, eu não convivi com meu pai, eu não sei quem meu pai é. Não interessa. Todo mundo teve um pai. Eu vou explicar isso melhor. Todo mundo tem um pai. Independente do processo evolutivo dessa infância. Todo mundo tem um pai. Tá? O que acontece? De forma sistêmica, esse pai, ele pode estar presente nesse processo evolutivo, criação, e nesse processo de ir para a vida. Muitas vezes não está. Ou esse pai é presente, ele tá ali, mas é um pai que, por exemplo, tem que trabalhar muito durante uma infância de uma criança, então a criança não vê o pai. Eu vou dar um exemplo. Meu pai era um pai maravilhoso, maravilhoso, assim, ó, uma pessoa incrível. E o meu pai viajava, ele era representante comercial. O que acontecia? Eu lembro como se fosse hoje, eu lembro um dia, eu estava conversando com uma amiga, a única imagem que eu tenho, na grande maioria das vezes, era ele saindo com a mala, porque era pro trabalho. Eu, como criança, não tinha noção palpável de que ele ia e voltava. Então, ele era um pai presente, só que como ele fazia esses processos de trabalho, pra mim, a sensação era, ele foi. Quando ele voltava era muito bom, mas ele ia de novo. Então, ele era um pai extremamente maravilhoso, mas a criança tinha essa sensação de ruptura o tempo todo, tá? Quero que vocês entendam com clareza esse posicionamento do pai aqui. O que a Ruby botou? A insegurança me deixou muito tempo sem saber como sair da vida de pobreza. Ruby, obrigado, é isso. O quanto a insegurança nos mantém dentro de uma vida que às vezes às vezes não, que a gente sabe que não quer, que a gente não quer se manter. Bom dia, Naya. Gente, eu vou abrir um parênteses aqui. Depois da surpresa que vocês fizeram, eu vou começar a tirar vocês da live. Tô brincando, eu amo vocês, gente. E aí, o que acontece nesse processo de insegurança? Esse processo de insegurança, ele é um reflexo disso. Opa, quase derrubei o telefone. Ele é um processo disso. O processo de insegurança, ele é um processo de medo, ele é um processo de sobrevivência, ele é um processo de não ter onde se ancorar. Bom dia, Uli. Vocês estão rindo, né? Bando de sem vergonha. Não, olha, eu vou ter que abrir um parênteses. Aquele momento, eu juro que eu achei que ia ter um sericutico lá.
E esse processo, gente, de insegurança, ele tá muito vinculado a tudo isso. Porque esse pai, ele é o nosso pilar de segurança. Fisiológico, tá? Eu tô falando de fisiologia, de corpo físico. Ele é um processo, o nosso, como é que chama? Nosso segredo da mentoria, bando de jaguara. Vocês são um bando de jaguara mesmo. É isso aí. Ainda bem que já entenderam a pegada aqui. E essa insegurança, gente, ela vai se refletir durante a vida. Ela é normal para quem sobrevive com ela no processo de infância. Vem comigo, pensa aqui um pouquinho. Vamos pensar num viés fisiológico, tá? Vamos fazer uma linha de pensamento aqui. O pai sendo um processo de pilar de segurança lá na primeira infância, ele é uma figura, ele é uma sensação, ele é uma personalidade no processo evolutivo dessa criança, que é quem vai dizer, tá tudo bem, eu tô aqui, vai pra vida. Na teoria. Existem crianças que não conheceram os pais, existem pais... Eu vou dar o exemplo do João, do meu nenê, né? Ele tem o processo do Fabrício, do pai presente, mas em 3 meses onde ele morou no abrigo, ele não teve essa imagem paterna. Então, existe uma lacuna a ser trabalhada ali, né? E aí, olha que legal que a Carol colocou. E como não colocar em outras pessoas esse papel? Carol, vai colocar. Se o pai não esteve presente, muito provavelmente alguém vai assumir esse viés, tá? Seja a mãe, né? Que acaba sendo uma responsa para essa mãe, mas seja a mãe, seja um avô, seja um tio, tá? Vai acontecer. Porém, e é isso que é muito legal que a Carol trouxe aqui, tá? Porém, a gente acaba tendo este pilar um pouco mais enfraquecido. Vou dar o exemplo da Carol, tá? Que mesmo, por exemplo, vou usar a Carol, vou falar sem saber, só pela tua pergunta eu vou usar ela como um recurso pra gente conversar aqui. Vamos supor que a Carol tenha colocado, o avô, maravilhosa, o avô no lugar do pai. Esse avô passou esse processo de segurança pra ela. O meu pai era um pai, porque ela não teve o pai presente, presta atenção aqui. O meu pai era um pai maravilhoso, mas trabalhava muito, viajava muito. Ele também deixou essa lacuna. Então eu quero que vocês... E de uma forma natural, gente, não estou aqui criticando, porque era a vida e tá tudo bem. O que eu quero trazer de realidade é... Entenderam que quem não teve o pai presente, ou quem teve, de certa forma, mas esse pai por algum motivo não estava ali, porque precisou ficar muito fora, traz a mesma sensação de insegurança? Porque às vezes as pessoas pensam... Meu Deus, o que eu faço? Eu não tive meu pai, né? E eu coloquei uma pessoa no lugar, representando isso no meu sistema. Tá tudo certo. Assim como teve muita gente que teve o pai ali, um pai maravilhoso, um pai incrível. Só que esse pai precisou, por alguma demanda, tá mais longe, precisou por alguma demanda tá mais trabalhando mais, tá mais afastado. Então também traz essa insegurança, a gente vai entender um pouquinho sobre ela. Olha que lindo que a Ruby trouxe. Essa imersão foi para me mostrar o quanto eu tive a proteção de Deus como pai. Meu provedor aqui na Terra só me fez. Na dinâmica da venda, sentia Deus me segurando. Olha que coisa linda isso, né? Por quê? Porque é tu entender que independente de bem ou mal... é o teu pai e a gente tem o que tem. Lembrem da frase da imersão. Tudo que eu preciso está em mim agora. O que eu tenho deles é o que eu preciso, que é a vida. A Dani colocou. A Nath tem o pai que mora longe e o padrasto sempre viajando. Olha que interessante. Ou seja, não é que ela não tenha, mas pela dinâmica, pela rotina, eles não são presentes. Que foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Só que tudo isso, que é legal a gente entender, tudo isso vai deixar, sim, uma lacuna ali. Vai acontecer,
E é natural. Eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje. Eles não tinham o discernimento que eles têm hoje. Um dia eu conversando com a minha mãe, ela me disse assim, Melina, o teu pai viajava muito, trabalhava muito. Quando ele chegava em casa, ele estava sempre muito cansado. Então, o que ele fazia num sábado, por exemplo? Ele almoçava e ele ia descansar. Então, eu sabia que ele estava ali, mas ele não estava ativo a nível de núcleo familiar. Então, isso também desenvolve processos de insegurança na gente. O que acontece aqui? Como a gente tem esses processos que são vinculados ao paterno, tá? Eles são seguranças onde, quer ver, crianças que têm questões respiratórias de repetição, situações respiratórias de repetição, podem estar vinculadas a situações e ambientes familiares onde esse pai não está presente. Por quê? Questões respiratórias crônicas, as famosas rinites, as sinusites de repetição, elas estão vinculadas ao medo do futuro. Porque o ar, né, quem é terapeuta for-feel já vai pegar esse lance aqui, mas eu quero fazer um crescente com vocês. A criança, o ar é o nosso sinônimo de vida, né? O ar é o nosso elemento da vida. Quando eu tenho medo de perder a vida, medo de ir para a vida, medo de enfrentar a vida, eu vou ter uma perda de vitalidade nessa região, que é a região mais vinculada ao meu processo de sobrevivência, que é a questão respiratória. Então, existe, né, muito de crianças mais na primeira infância, ou nós também de adulto, né, nesse crescente de adulto, trazermos questões respiratórias crônicas ou de repetição por ter este processo de insegurança validado. Ó, o Rubi botou bingo, aqui foi assim e foi liberado com o for-feel. Então, exatamente. Por quê? Porque a gente traz este processo. Isso é um exemplo, né, do que pode acontecer a nível fisiológico, tá? Existe um exercício, por exemplo, que recupera muito, é muito bom para recuperar processos de vitalidade quando essa criança tem essas inseguranças, quando as crianças têm esses processos respiratórios ou esses medos do futuro, né? Que é o pai, e aí o pai precisa estar consciente, presente para estar ativo no processo. O pai falar, né, olhando nos olhos da criança, e não é pegar a criança no colo, é sentar junto com essa criança no chão, porque quando eu ergo essa criança do chão e eu trago ela para minha altura, eu tiro ela da base dela, eu tiro ela do processo vivencial que é dela, da altura dela, do mundo dela. Quando eu me abaixo, eu entro no processo de segurança dessa criança, e olhar para essa criança e fazer ao longo do dia falas de repetição de segurança. Pai, te amo, pai tá aqui. Só que assim, faz a fala e sai. Não cria nada em cima disso. Faz a fala e sai, tá? Só abrindo esse parênteses para dar essa dica para vocês a nível de primeira infância. Depois, quando a gente entende que este pai é um processo de segurança e a gente cresceu sem este processo ativo, por quê? Por todas essas demandas naturais, né? Principalmente que os pais sempre foram, sempre não, na grande maioria das vezes, mais antigamente, os provedores, né? Porque antigamente as mulheres ficavam mais em casa, tinham mais filhos, então naturalmente eles saíam mais de casa. Então as crianças ficavam mais com a mãe, mais afastadas do pai, e isso gerava um processo de... teve muitas famílias mais antigas que a gente sabe, né, gente, hoje em dia as coisas são mais conscientes, a gente consegue trazer as coisas mais para fora, mais para fala, mas antigamente tinha muito mais situações, né, de alcoolismo, de traição, muito mais. Os casamentos, eles eram mais adoecidos um tempo atrás, né? Hoje, como as coisas estão mais facilitadas, acontece que as pessoas, elas já expõem mais essas situações que não eram tão expostas antigamente. E esse processo de insegurança, ele acaba vindo como um pilar
de proteção. E é nesse ponto que eu quero chegar. Quando a criança cresce e vem no processo de adolescência e vem no processo de fase adulta, e ela vem subindo nesse processo de maturação, e essa insegurança ela cresce junto, a insegurança ela se torna algo protetivo. Ninguém se torna uma pessoa insegura por agressão. Ou seja, a sensação de insegurança ela é uma sensação protetiva. Porque pensa comigo aqui no viés fisiológico. Se eu não tenho aquela segurança paterna que vai na frente, que enfrenta por mim, que diz pro mundo, vai que eu tô aqui, que diz, né, tá tudo bem, eu tô aqui pra te proteger, vai que tu consegue, que te dá aquele empurrão, que te joga pra vida, só tem uma forma de tu não se colocar em risco. É não fazendo. É ou não é? É natural. Isso é óbvio. Então, vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu, assim, tenho uma situação onde existe essa falta de apoio paterno, ou tem essa falta de olhar fisiológico, sistêmico, né, desse pai, onde consegue dizer, né, onde tu consegue, aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, consegue entender que ele vai pra vida e que qualquer coisa que aconteceu tem um porto de segurança. Gente, tudo isso que eu tô falando não são situações faladas, são situações sentidas, são processos fisiológicos. Não adianta alguém que tá ouvindo dizer assim, mas pra mim não é assim. Sinto informar. Porque é fisiologia. A gente não escolhe nossos processos fisiológicos, a gente escolhe os nossos processos conscientes. O problema é que o nosso consciente é só 5% de processo mental contra 95% de processos inconscientes e protetivos. Então, não é, pra mim não é. Às vezes a gente não quer ver. Olha o que a Naya trouxe. Consegui entender o meu sentimento de abandono. Meu pai trabalhava muito, eu me senti insegura e desprotegida. Olha, Naya, eu vou usar essa tua fala porque ela é incrível. Sabe por quê? Porque às vezes a gente se sente inseguro ao longo do processo ou traz essa informação para alguém e o primeiro pensamento que vem é: mas meu pai era maravilhoso. Mas meu pai estava sempre ali, meu pai era super presente, meu pai era um pai excelente. É impossível eu ter um sintoma desses, é impossível eu trazer algo. Eu fui a pessoa que pensei assim por muito tempo, até entender que o meu pai viajava demais. Na minha cabeça, aquela criança só via o pai saindo com a mala, saindo com a mala, saindo com a mala. Então não é sobre ter um pai, né? O pai era bom, o pai era ruim, não. É sobre o processo de ele estar ali. E como diz a Paty, o sentir é algo muito pessoal, super pessoal. Então esse processo de insegurança que a gente vai trazendo, meu pai trabalhava muito, mas eu só me senti desprotegida quando ele faleceu. Nunca me senti tão desprotegida na vida. Maravilhoso, Paty. Reflexo de pai. Eu trouxe isso na imersão pra vocês. Que quando meu pai faleceu, eu pensei, tô sozinha na vida. Foi essa sensação que eu tive. Mesmo tendo minha mãe, meus irmãos, meu marido, eu me senti realmente desprotegida, abandonada, sozinha. E esses processos, eles geram na gente uma tendência de sobrevivência. Se eu tenho este olhar paterno e um pai ótimo, um pai maravilhoso, ou um pai que foi como a Ruby trouxe, que, né, não foi um pai presente, né, foi só um genitor, só entre aspas, mas não teve o papel de pai. Mesmo quem teve, quem não teve, a forma como a gente desenvolve isso é protetivo. Porque pensa comigo, meu processo inconsciente, que é 95% dos meus processos neurais de decisão, gente, ele olha e fala assim:
Tu não tem esse processo de segurança, tu não tem um processo de segurança ativo. Tu vai mesmo? É protetivo esse processo. Ó, a Paty sentiu a mesma coisa, é isso. A sensação de tô sozinha na vida. E aí, o teu inconsciente vai te falar o quê? Tu não tem um porto de apoio. Mesmo que seja uma palavra, ou que não exista de forma real, mas tu sabe que tá ali. Que aquela pessoa de qualquer forma tá ali. Mel, mas meu pai nunca me deu apoio, ele nunca foi uma pessoa ativa. Mas, e se ele está vivo e ele foi a pessoa que te mostrou segurança durante uma primeira infância, durante uma adolescência, durante uma vida adulta, ele não precisa ter feito nada. Simples e unicamente ter te mostrado o processo é o que precisa para que tu entenda que aquilo é viável. E a insegurança é um dos sentimentos que consegue romper com todos os nossos processos de prosperidade. A insegurança é um dos pilares, é um dos sentimentos que consegue fazer tudo que tu trabalha sobre prosperidade não funcionar. Por quê? Porque às vezes às vezes não, tá? Quando isso acontece, o inconsciente tá falando o quê? Lembra que a gente tem caminhos neurais, né? Qual é o caminho neural que eu tenho de proteção? Não faz. Não faça. Na dúvida, não faça. Tu está em sobrevivência. Se qualquer passo que tu der, movimento que tu fizer, for te tirar desse processo, não faça. E é assim que o nosso mental trabalha o tempo inteiro. Não, não e não. E não é porque não quer que a gente faça. É porque não quer que a gente corra o risco de não sobreviver. Porque o processo de sobrevivência é o quê? Dar conta sozinho. Que foi como a Paty falou. Só a presença dele gera segurança. Então, esse movimento é um movimento que tá te dizendo o quê? Não faz, não vai. Não sai de onde tu tá. Porque não indo, não fazendo e não saindo de onde tu tá é a forma que tu tem de sobreviver. Foi assim que a gente aprendeu a literalmente sobreviver sempre. Bom dia, Sabre. Antes tarde do que nunca, bonitinha. É, ó. Ainda bem que ela entrou, né? A gente tá de olho. E aí, é isso que eu preciso que a gente entenda, tá? Mel, como resolver isso? Ótima pergunta. Mel, tá, e aí? O que eu faço com isso? É ou não é? Gente, quando a gente tem este processo ativo de forma significativa, e como que tu te dá conta disso? Quando tu percebe que, por vários momentos, a insegurança é algo que toma frente dos teus processos, quando tu não dá o passo por se sentir inseguro e não sabe efetivamente por que tá se sentindo assim. Quando tu começa a ter milhares de justificativas para não fazer algo, onde justificativa tu contigo mesmo, tá? Não é com o outro, tá? É tu contigo, assim, a quantidade de vezes que tu mesmo te justifica de situações onde não teriam muito sentido. Eu brinco, aquelas historinhas que a gente se conta, que é: eu não tenho tempo, eu não consigo, não vai dar certo, dá certo para todo mundo menos para mim, não é o momento, não é a hora certa vai chegar, eu vou esperar as coisas melhorarem. Esquece. Esquece. Tudo isso são histórias que a gente se conta para não fazer o que tem que ser feito por proteção e segurança. Ponto. E isso é comigo, é com vocês, é com qualquer pessoa. Não é diferente para uns e para outros, porque isso é fisiologia mesma para todo mundo. Ponto. Bom dia, Douglas, né? Então, o que acontece? O fato de ser... tenho que fazer mais um curso. Olha só, essa história é pegar vocês e dar uma viradinha aqui. Gente... O que acontece quando o processo de insegurança se torna algo forte? Ele te trava. E aí tu fica fazendo o quê?
trazendo bem o que a Naya trouxe, tu fica remando, que foi o que eu trouxe o exemplo na imersão esse final de semana. Tu tá num barquinho, tu tá remando, só que tu tá remando de um lado só. E aí tu tá rodando em círculo. Aí o que que acontece? Mirelle, meu amor, bom dia! Tu fica rodando em círculo, tá? E aí qual é a sensação que tu tem? Eu estou fazendo. Eu estou me movimentando. Eu estou saindo do lugar. Por que que as coisas não estão dando certo? Porque tu está rodando no mesmo lugar. Tu tá fazendo, mas tu não sai do lugar. Aí acontece, quem aqui sente isso às vezes? Meu Deus, eu faço, mas eu não saio de onde eu tô. Porque tu tá te movimentando, só que tu tá te movimentando em círculo. Dentro do teu processo de segurança. Ó, foco! Fiz essa pergunta ontem. Eu já falei que eu busco vocês na casa de vocês, né? Vocês vão acordar, eu vou estar lá do lado dizendo: oi, tô aqui. Cris, bom dia. Com a perda do meu pai, comecei a olhar pra mim, buscar autoconhecimento, chineladas e puxão de orelha. Ó, a Cami, um pai presente, amoroso, bom, porém a mãe não deixa o pai assumir o papel de pai por medos. É isso. Que é, Cami, exatamente, Cris, o que a gente estava falando, né? O pai, ele está ali. Que foi o que aconteceu comigo? Mesma coisa. Um pai amoroso, um pai maravilhoso, um pai incrível, mas não estava presente de certa forma, ou por trabalhar, ou por não estar assumindo esse papel de pai. E eles, gente, eles não têm, não existe culpa no processo, tá? Não existe culpa no processo. Se alguém tiver colocando a falta de movimento no colo disso, é mais uma história que se conta. Porque eles deram o que eles tinham e tudo que a gente precisava. Só que por processos inconscientes, e aí sim entra um processo de quem faz isso não ter culpa. Por quê? Porque muitas vezes não tem consciência do processo, tá? Porque o que o fisiológico faz? O fisiológico faz tu te dizer, se isso acontecer, tu não sobrevive, não deixa acontecer, foge. E aí a gente não dá o passo, né? A gente não faz o que tem que fazer, porque são processos inconscientes de medo e insegurança. Então a insegurança, que é quem eu queria trabalhar, que é o que eu quero trabalhar hoje com vocês, e a gente tá construindo nessa live, é um dos sentimentos muito fortes. E muito fortes, por quê? Porque o fato dele ser fisiológico e ele ser natural, ele é algo que a gente não vê de uma forma ruim, sabe? Porque a gente vive isso e vai vivendo isso e vai trazendo isso ao longo da vida e vai gerando isso ao longo dos nossos processos evolutivos de personalidade, que acaba fazendo com que isso se torne algo natural, algo nosso. Algo normal. Quantas vezes alguém aqui, não me mintam, não me enganem a tia Melina. Quantas vezes alguém aqui já se falou essas frases aqui, ó. Não é o momento, eu não tenho tempo, dá certo pra todo mundo, menos pra mim. Isso aí não vai funcionar, não é meu momento. Eu tenho, se eu falar, vão me criticar. Como que eu vou falar alguma coisa se alguém escutar e não for bom o suficiente? Todo mundo, gente. Todo mundo. Eu? Tamo junto, Mi. Todo mundo já fez isso. E isso são historinhas que a gente se conta. Por exemplo, Mel, não é uma história que eu me conto. Eu realmente não tenho tempo. Vamos lá, tu quer ver? Quando tu realmente... Ó... Todo mundo. O que Douglas botou? Li essa frase que dá certo pra todos, menos pra mim, no livro que eu dei. É isso. Sabe aquele papo? Dá certo pra todo mundo, menos pra mim. Sabe o que é isso? Mente escassa. É.
sabe? Dá certo pra todo mundo, menos pra mim. Mente? Não. Sabotador. Por quê? Porque tu já está dizendo pro teu processo que tu não vai nem tentar. Que tu não vai arriscar. Porque, gente, uma coisa é tu tentar e não acontecer. Outra coisa é tu não tentar já, como diz o livro, né? Dizendo que vai dar certo pra todo mundo, menos pra mim. Isso aí não funciona pra mim, eu não vou nem tentar. Isso aí não funciona pra mim. A Ruby, eu era assim antes de conhecer a Mel. Amo. Porque é isso, gente. Esses processos de insegurança, que a gente se conta isso o tempo inteiro, tá? Ah, me falta tempo, tá? Vou dar um exemplo pra vocês. Isso, às vezes, é real, porque tu tá numa demanda de trabalho que naquele momento da vida tu não consegue. Ah, tu tá numa demanda de filho que talvez naquele momento da vida tu não consegue. Agora, quando isso se torna um processo e tu olha pra tua vida e tu vê que sempre é o mesmo discurso, aí tá errado. Aí é um sentimento que tá te sabotando, que é diferente de quando tem um momento de vida que realmente aquilo não cabe. Esse é o problema. O problema é que, ao invés de a gente analisar se naquele momento de vida aquilo cabe ou não cabe, o que a gente faz? A gente usa isso como regra. Nunca eu tenho tempo, nunca eu dou conta, nunca eu vou conseguir fazer. E aí a gente vai vivendo um looping. A gente vai vivendo um looping. E a gente vai vivendo um looping. E a gente vai vivendo um looping de pilares de insegurança inconscientes e protetivos. Que todo mundo tem. A diferença é se eu uso isso com consciência e rompo os meus processos, ou a diferença é se eu uso isso para continuar me justificando e validando esse pilar. Por quê? Porque o processo de inconsciência e segurança e proteção, ele é um pilar que te tira de onde tu tá, de onde tu quer e do que tu quer fazer. Porque é o teu corpo gritando e dizendo, não faz isso, não faz isso, porque a gente não vai sobreviver. Vai faltar, a gente vai passar fome, a gente vai entrar em colapso, a gente vai adoecer, não faz. Então, quando a gente tem esse processo de insegurança tão latente, quando a gente tem esse processo de insegurança tão forte, ficar no conforto é muito mais quentinho, dói menos. E às vezes, sabe o que é o problema, Naya? Que eu escuto muito, e talvez alguém vai se identificar aqui, é quando a pessoa nem dá conta de que isso está acontecendo. Ela tá num looping tão intenso disso, que quando tu vai tentar falar, ela já vem com justificativa. Mas, quando tu vai tentar acessar esse processo, já vem uma desculpa junto. Mas pra mim é diferente. Mas é porque eu tenho 2 filhos. Mas pra fulano é fácil, porque o marido ajuda. Ah, mas pro fulano é fácil, porque só tem um filho. Ah, mas pro ciclano é fácil, porque é sozinha. Ah, mas pro Beltrano é fácil, que tem mais tempo. As desculpas, elas entram num flow tão natural para aquela pessoa que tudo é motivo de desculpa. Ah, mas para aquela pessoa financeira é mais fácil. Ah, mas para aquela pessoa que tem mais tempo. Em vez de olhar e tentar trazer, né, o processo de hoje, o que eu posso mudar, porque eu estou me boicotando, eu coloco o processo no outro. Pro fulano, e aí em vez de eu fazer o que tem que fazer, eu fico invalidando o processo do outro o tempo inteiro. Olhando para aquela pessoa que está fazendo o que tem que ser feito, só que eu vou invalidando isso para quê? Para justificar meu processo de insegurança. Vani, o Insta te trollou e não te avisou da live. Então, sabe que tem um monte de gente me dizendo que não tá sendo avisado da live. Nós vamos ter que fazer um acordo aqui. Quem não tem
Quem não tem o meu perfil... gente do céu. Quem não tem o meu perfil... me fugiu o nome. Marcadinho ali. Marca ali pra te avisar, pro Insta te avisar das lives. E galera, vamos combinar assim, quem entrar na live e ver que tem os nossos de sempre que estão faltando, a gente manda o aviãozinho chamando. Porque o Insta não tá entregando mesmo o aviso, o sininho. Ai, obrigado, Gé. Ativa o sininho, que o Insta te avisa. Então, a gente vai trabalhar, gente, esses 5 sentimentos, né? São 5 sentimentos que bloqueiam a nossa prosperidade. E o primeiro é insegurança. E o grande viés, né? O grande problema de trabalhar insegurança é que o fato da insegurança ser um processo natural do corpo e ser fisiológico, ele se torna algo mais difícil de a gente pegar. Entenderam? É mais difícil de a gente se dar conta. Por quê? Porque ele é natural, é algo que te fez sobreviver ao longo da vida. Então, muitas vezes vai fazer com que tu pense, tá, mas será que isso aqui é sobrevivência? Ou será que realmente eu tô insegura? Eu preciso dessa insegurança para ir pra vida? E aí eu gosto sempre de pensar uma coisa que vai fazer com que vocês... Bom dia, Lari! Vai fazer com que vocês comecem a pensar também. O que de pior pode acontecer se eu fizer isso? Por exemplo, eu quero divulgar meu trabalho, um exemplo, tá? No Instagram, só um exemplo aleatório. Meu Deus, eu tô com medo. O que de pior pode acontecer se tu fizer este movimento para divulgar? O que de pior pode acontecer? E tu vai começar a te dar conta de que nada. E isso é o mais louco. Porque tu vai começar a te dar conta de que nada de pior pode acontecer. O que de pior pode acontecer se eu começar a trabalhar e atender com todos esses 7.812 cursos que eu tenho, né? Nada vai acontecer. De pior. O que de pior pode acontecer? Nada. Quando a gente se dá conta que nada de... O que de pior pode acontecer? Morrer? Não. Perder alguém? Não. O que de pior? Tu se sentir rejeitado, exposto, inseguro, tu te sentir... vai acontecer. Julgado. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu falei muito isso na imersão. Se tu não fizer, tu vai ser julgado. Sabe por quê? Porque se tu não fizer, tu vai ser julgado por quê? Preguiçoso, não dá o passo, olha ali, ela só reclama e não faz nada, blá, 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 blá. Se tu fizer, o que vai vir no julgamento? Olha ali que exagero, que egoísmo, que arrogância, pra que isso, pra que tanto, fica onde tá. Ou seja, esse julgamento ele vai se cruzar o tempo inteiro. Porque é do ser humano julgar o outro. É do ser humano. A diferença é quando tu entender que isso não vai te tirar nada, no sentido de grave. O que de pior pode acontecer se tu for julgado? Nada. Que louco, né? O que a Ruby botou, o que pode acontecer é a gente ganhar. Obrigado, Ruby, é sobre isso. Porque quando a gente se dá conta de que nada de pior pode acontecer, a gente fica pensando, meu Deus, é sério isso? É verdade isso? Porque aí tu começa a te dar conta de que por que eu não faço então? E aí tu começa a construir na tua cabeça, presta atenção aqui, os processos neurais que podem estar rompendo a insegurança. Não é de um dia para o outro. Não é. Que a Vani botou. A questão é que temos que ter consciência de que ninguém pode fazer por nós aquilo que só nós temos que fazer. Vai lá e faz o que tem que ser feito. Obrigado, Vani. É isso.
Gente, processos neurais de segurança. Deixa eu ver se consigo desenhar aqui. Vamos ver. Pra gente pensar juntos aqui. É simples, mas é só pra gente entender, tá? Aqui, ó. Quem é meu aluno já cansou de ver esse desenho, mas é bom a gente rever. Quando a gente tem um processo neural de insegurança, é um processo neural que me fez sobreviver a vida toda, que é não faz, não expõe, não executa, não sai do chão, não arrisca, não dá o passo. Porque assim ele vai te dizer, ele vai dizendo o que pra nós? Assim a gente sobrevive, assim a gente sobrevive, assim a gente sobrevive. Aí vem uma coisa que eu falei na imersão e vem muito, muito, muito de encontro, que vai ser um sentimento que a gente vai trabalhar em outro dia, mas quero puxar um pilar aqui, que é o quê? A gratidão mal colocada. Lembram disso que eu falei na imersão? Ai, eu sou muito grata ao que eu tenho, assim tá bom. Para tudo. Gratidão é obrigação. Ser grata ao que tu tem é obrigação que tu tem. Precisa. A gratidão te estagna, não é gratidão. Gratidão que te estagna é medo. Medo escondido de gratidão. Medo escondido no medo de dar o passo. Medo escondido. Aí o que eu faço? O que a pessoa fala? Não, eu sou muito grata do jeito que tá bom. Mentira. Tu sabe que é mentira. Só que aí a gente coloca a gratidão como um pilar para não ter que fazer o que a gente vai o que tem que ser feito, né? A Vani colocou, só que a gente só consegue sair da zona de conforto quando estamos em um ambiente onde as pessoas te incentivam a dar o passo. Por quê? Porque quando tu está sozinha, bem o que a Vani trouxe, quando tu está no teu processo individual, óbvio, quer ver? 95% de pensamento de proteção inconsciente, é óbvio que tu vai manter esse processo aqui. É óbvio. E isso que a Dani trouxe, que entrar em ação é o que vai quebrar padrão. Quebrar padrão só quebra no processo ativo. Aí quando tu tem um processo ativo, é 5%, são os 5% aqui. É só 5% de processo consciente que eu tenho. Aí eu vou começar a trabalhar, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou começar a trabalhar um novo caminho neural, tá? Aqui, ó, um novo caminho neural. Vou começar a trabalhar um caminho neural de nada vai acontecer, eu vou dar o passo, eu vou fazer. Como a Dani falou, entrar em ação. Aí eu começo a entrar em ação, começo a construir um caminho novo aqui. Tá? Eu vou fazer, eu vou dar conta, nada de pior vai acontecer. Se der alguma coisa ruim ou alguma coisa de pior pode acontecer, o que que é? Nada que vá ser agressivo ao ponto de não me permitir fazer. Aí eu vou criando um novo caminho neural de eu vou dar o passo, eu vou fazer o processo, eu não vou me manter nessa estagnação. E aí eu vou eu vou fortalecendo um novo caminho. Conforme eu for fortalecendo esse novo caminho, esse aqui vai perdendo força. Esse caminho da insegurança, ele vai perdendo força, tá? Porque eu tô fortalecendo aqui. O problema é... Me conta. Se eu tiver aqui um processo de recuo, voltar, não tentar de novo, qual é o caminho neural que vai se sobressair para sobrevivência? O antigo? Óbvio. E é por isso que a gente às vezes, quer ver? Tu vai lá, vou dar um exemplo de dieta que é bem fácil, né? Um exemplo de... Tu vai lá, tu faz a dieta 1, 2 semanas, na sequência tu faz o quê? Desiste. Por quê? Processos neurais novos demandam esforço e é muito desafiador. Olha o que a Ruby botou. Na imersão, minha chave virou quando me colocaram para confrontar e eu não consegui. Dentro do avião, voltando para casa, lembrei que era isso que faltava para eu mudar. Olha só, confrontar os medos, as dificuldades,
confrontar aquilo que tu não quer mais. E como a Dani falou, tu vai parar. Então, caminhos neurais novos precisam de constância e repetição, gente. Nós não vamos quebrar um padrão de insegurança com um movimento. A gente vai quebrar um padrão de insegurança todos os momentos em que eu construir novos caminhos neurais. Todos os momentos em que eu fizer a ação, como a Dani trouxe. Todos os momentos em que eu disser, não é, mas não é o momento, mas eu vou fazer. Mas não é pra mim, não, mas eu vou fazer. Eu quero fazer, o medo não vai me paralisar, eu vou fazer. Porque é trazer consciência para aquilo que tu precisa romper. Não é ficar trabalhando o tempo inteiro no mental. Preciso trabalhar minha insegurança. Estou consumindo conteúdo, estou estudando, estou fazendo. Beleza, mas e aí? E na prática? E o que tu tá fazendo no movimento, no dia a dia, na prática? E é isso que a gente precisa ter clareza. Que é, não adianta tu te manter no processo só com vontade de romper. Porque isso faz com que tu te mantenha validando aquilo que tu tá tentando criar novos processos neurais. Como diz a Paty, o que me paralisa é também o que pode gerar movimento. E isso é uma coisa que eu falei muito na imersão para muitas pessoas. Aquilo que te faz parar na tua cabeça é exatamente o mesmo motivo pelo qual precisa te fazer continuar. Só que tu está olhando pro lado errado. Aquilo que te faz, aquilo que tu coloca como um motivo de parar, é o mesmo motivo pelo qual tu tem que continuar. Só que tu olha pro lado errado. A Vani trouxe pra Lari que na imersão ela caminhou no fogo. Foi e fez o que tinha que ser feito. Muitas vezes, gente, tu vai precisar de gente pra te dar mão, tu vai precisar de apoio, tu vai precisar de gente, de ambiente que te ajude. Mas o movimento, a vontade, o primeiro passo, ele tem que ser teu. Que é fazer o quê? Eu vou fazer. Eu vou fazer. Mas como que vai ser depois? Eu não sei. Porque o grande problema de vocês, de nós todos, numa forma geral, é só dar o passo quando sabe o que vai acontecer depois. Esquece, galera. Não tem como. Tu tem que fazer. Porque não tem como tu ter previsibilidade do que vai acontecer depois. A grande virada de chave, tu me ajuda a realizar, Mel, e todo o impulso que o nosso grupo do MTP. E é maravilhoso, é isso. Então, é esse movimento, é dar o passo. Então, eu quero que a mensagem da live de hoje fique insegurança vai ser, sim, um sentimento, um motivador para ti não criar novos caminhos neurais, não chegar onde tu quer, não reagir por proteção. Só tem uma forma de tu quebrar esse padrão e criar novos caminhos neurais, que é na ação, é fazendo. E no medo é pensar o quê? O que de pior pode acontecer? A Paty, eu não vou passar no fogo, né, Paty? Quando eu disse pra ela que daria a mão no fogo, ela pensou, quando eu vi, foi. Quando eu vi a Paty, foi. Sabe? Enfrentar e seguir. É isso, meu amor. Vai. Olha o que a Lari trouxe. Ter o apoio de cada um foi o que fez ir, sem raciocinar. Fui, pois tinha ao meu lado a Mel e todas vocês. Obrigado. É isso. Quando a gente... isso que a Lari trouxe foi ótimo. Sem raciocinar. Sabe por que é ótimo? Porque quando a gente racionaliza tudo, a gente não vive. Quando a gente racionaliza tudo, a gente não arrisca. Quando a gente racionaliza tudo, a gente não dá o passo. Quando a gente racionaliza tudo, a gente
não chega onde a gente quer. Gente, vamos lá agora, de verdade. Eu e vocês 30 que estão aqui, um segredinho entre nós, só pra quem tá aqui. Vocês realmente acham que de forma racional e real, tá? Eu estaria em cima do palco falando para 120 pessoas sem medo? Óbvio que não. O que faz a gente fazer é ter clareza de onde a gente quer alcançar, o legado que a gente quer deixar. Miri! Sabe o que eu percebi? Que muitas vezes você quer apoio e tá tudo bem, mas você espera o apoio de quem não consegue te dar isso. E aí você fica mais insegura. Estou feliz por estar aqui, eu tô muito feliz também. E isso que a Miri trouxe, tá? Tem uma coisa muito importante pra gente falar sobre isso. Que é, às vezes a pessoa que a gente busca o apoio não dá o apoio porque não sabe. Ela nem sabe que aquilo é importante. Ela nem sabe como dar aquilo. Porque talvez para ela aquilo não é tão significativo. Então ela acha que para o outro também não é. Né? Então, o que eu quero que fique, né? A Sabre, é extremamente difícil mudar a rota, mas necessário muitas vezes. Sabre, muitas. E saber que alguém tá ali te dizendo, a gente vai mudar essa rota junto. Porque, gente, sozinho a gente só quer sobreviver. Sozinho a gente só busca sobrevivência, mais nada. A prosperidade, ela não acontece de forma individual. A prosperidade, ela só acontece quando tu tem alguém, tu tem um apoio, não adianta tu pensar, eu vou fazer sozinho. O sozinho vai te jogar pro teu processo de sobrevivência natural. Então, gente, a live de hoje, né? A live de hoje é a gente ter clareza de que existe um sentimento natural, fisiológico de insegurança que vai tentar travar o nosso processo o tempo inteiro. Por quê? Não é por maldade, não é por falta de vontade, é única e exclusivamente porque essa insegurança é algo que precisa ser olhado porque ela é natural, ela é protetiva, ela é fisiológica. Então não achem que isso é um problema. O problema é a gente não olhar e deixar ela tomar conta das nossas decisões, tá? Então, da nossa live de 5 sentimentos que trazem os nossos processos, que travam os nossos processos, o primeiro foi hoje, que é de insegurança. Muitas verdades, né, Nayazinha? Então, a gente tem que fazer um acordo aqui. Quem me acompanha nas lives, todas essas muitas lives que a gente já fez, quem me acompanha nas lives sabe que a gente tem um acordo. Eu estudo, trago para vocês conteúdo, mas quando essa live fica gravada agora, vocês têm o quê? 3 coisinhas para fazer comigo, né? Curtir, comentar qual foi o maior insight e compartilhar com mais pessoas. Por quê? Assim como a Vani falou que o Instagram não avisou ela que eu abri live hoje, se a gente consegue compartilhar com mais pessoas e o Instagram entende que é um assunto bom, que é um assunto que é para melhorar a vida das pessoas, né? Ele vai fazer essa entrega e ele vai avisar mais pessoas que a live de amanhã vai acontecer. Então, vou ter que pedir essa ajuda para vocês, porque tudo que eu puder fazer, eu faço, mas a gente tem que fazer isso junto. Tá, meus amores? Obrigado por estarem aqui. Que bom que vocês gostaram. Amanhã, 7 da manhã. E, ó, já vão se organizando. Coloquem o despertador tocar, que sábado e domingo eu quero vocês aqui também. Se vocês me aprontarem essa de domingo ou sábado me deixar sozinha na live, eu juro que eu cato vocês. Tá, meus amores? Amanhã, 7 horas aqui. E quero que vocês me ajudem a mandar isso pro mundo. Quanto mais pessoas trabalhadas, gente, mais prosperidade a gente tem por aí. Tá, meus amores? Amo vocês. A melhor mentora e o melhor grupo. Vocês são demais.
Até amanhã.